Então, a gente vai começar falando da anatomia geral aqui do encéfalo e vamos fazer um resumão citando aí as principais estruturas e algumas das suas funções, ok? Espero que ajude aí nas revisões das provas de vocês. Vamos começar lembrando que a gente tem uma característica super importante ali do nosso encéfalo, aliás, do nosso cérebro, né? Que é ser dividido em dois hemisférios, né? Então, a gente tem o cérebro, né? Que é aquela porção onde temos os sulcos e giros cerebrais. E esse cérebro é dividido em dois hemisférios, em dois lados. Nós temos o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Cada um desses hemisférios é dividido também em 4 lobos, em 4 partes. Aliás, 4 ou 5, dependendo aí da literatura. Hoje a gente vai falar dos 5 lobos cerebrais para a gente ficar mais atualizado, tá bom? Vamos abranger todos os lobos cerebrais. Primeiro vamos falar um pouquinho então do lobo frontal, que é esse que está localizado na frente, logo abaixo do osso frontal. O lobo frontal, ele vai ser responsável por um monte de função importantíssima. A gente tem, por exemplo, o controle motor voluntário preciso, as habilidades motoras aprendidas, também são funções que estão relacionadas ali com o lobo frontal. Então, ele é super importante para que a gente consiga ter esse controle motor, com que os nossos movimentos aconteçam de forma precisa e tenha essa relação com as habilidades aprendidas, as habilidades motoras que nós aprendemos ao longo da vida. O lobo frontal também controla os nossos movimentos planejados, o nosso movimento ocular, a fala expressiva, né, o nosso controle do ato de falar. E a gente tem funções interessantes, como, por exemplo, o controle da nossa personalidade, solução de problemas complexos, emoções, socialização e também tem uma relação aí com o controle do olfato. Então, lesões no nosso lobo frontal podem causar aí das mais diversas alterações no indivíduo, dentre elas até alterações de personalidade. Então, o indivíduo que sofreu uma lesão, um AVC, algum trauma em lobo frontal, ele pode ter até a sua personalidade alterada, a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de socializar, de se relacionar com as pessoas. Vamos agora para o lobo parietal. O parietal, ele é um lobo que fica localizado aqui nessa região mais superior e ele fica abaixo dos nossos ossos parietais e ele é importante aí por controlar os sinais que a gente recebe de sensibilidade, né, a entrada sensitiva, importante também para nossa discriminação espacial, e ele também tem relação com o paladar e com a fala receptiva, né, com o nosso entendimento da fala. Já o lobo occipital, que é um lobo aqui posterior, ele é um lobo que controla aí a entrada e o processamento visual. Portanto, lesões no lobo occipital podem causar cegueira, né, uma cegueira neurológica. Mesmo os nossos olhos estando intactos, a pessoa acaba não conseguindo interpretar os sinais, né, que são recebidos pelos olhos, porque quem interpreta isso, quem controla isso daí, é o lobo occipital. Temos também, então, o lobo temporal, que fica localizado abaixo aqui do osso temporal, e ele controla a nossa entrada auditiva. O lado dominante controla a linguagem falada e o lado não dominante vai controlar a linguagem corporal. E por fim, a gente tem a ínsula, ou o lobo da ínsula, que é um lobo profundo que está localizado medialmente ao lobo temporal e por algumas literaturas ele é trazido aí como parte do lobo temporal. Por isso que em alguns locais a gente vê 4 lobos cerebrais e não 5. A ínsula, ela influencia a função vestibular, a nossa linguagem, a nossa percepção aí de sensações viscerais, como por exemplo uma dor, um mal-estar estomacal, por exemplo, e ela também tem muita relação com as nossas emoções. Além dos lobos cerebrais, a gente tem outras áreas importantes no nosso encéfalo também, como por exemplo o tálamo. O tálamo, ele é uma porta de entrada
enviada para o nosso córtex cerebral. Ele vai funcionar como se fosse uma secretária, recebendo informações e retransmitindo essas informações para o nosso córtex. A gente também tem o cerebelo, que coordena aí atividades motoras suaves ou finas, processa a nossa posição muscular, a posição em que os nossos músculos se encontram, e também alguns estudos já estão sugerindo que ele tem um papel importante aí na nossa cognição e no nosso comportamento. Por fim, eu vou falar do tronco encefálico, que é composto por 3 partes, né? A gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Mesencéfalo mais superior. É agora! É a nossa vez! Encéfalo mais superior, a ponte está entre as 2 outras estruturas, e o bulbo, que é o mais inferior, e vai dar continuidade aí com a medula espinal, que não faz parte mais do encéfalo, ok? O tronco encefálico, ele vai transmitir informações sensitivas e motoras do nosso corpo aí em direção ao encéfalo, e também vai transmitir os comandos motores, né, do córtex cerebral para a periferia do nosso corpo. Internamente, o nosso encéfalo, ele possui 4 ventrículos, que são 4 espaços. A gente tem 2 ventrículos laterais e a gente tem também um terceiro e um quarto ventrículo, que são centrais. A gente tem um líquido, né, chamado líquido cerebroespinal, que circula aí dentro desses ventrículos, e a partir do quarto ventrículo, esse líquido ele vai passar para o espaço subaracnoide, né, abaixo de uma das meninges, né, que protege o nosso sistema nervoso central, que é chamada de aracnoide. Então, a partir daí, no espaço subaracnoide, esse líquido ele vai circular ao redor de todo o nosso sistema nervoso central, ajudando a nutrir e a proteger o nosso sistema. Revisando então, uma das características mais marcantes do nosso encéfalo é que a gente tem 2 hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Esses hemisférios são divididos em 4 ou 5 lobos cerebrais. Nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e a ínsula, o lobo insular. Outras áreas importantes do nosso encéfalo incluem o tálamo, o cerebelo e o tronco encefálico. Lá dentro do nosso encéfalo, nós temos 4 espaços chamados ventrículos, 2 mais laterais e um terceiro e um quarto ventrículo mais centrais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou,